Para você que acompanha o nosso Pod Meio, a gente está começando mais um contra-ataque desta segunda-feira. Vamos começar logo pela polêmica do final de semana. Qual delas? São tantas. Fernando Diniz chegou no Vasco e já está iludindo os torcedores logo de quebra. Vai abrir o carnê. O Vasco venceu o Fortaleza por 3-0. Poderia ter ganho mais. Eu mesmo contei 3 gols que poderiam ter sido feitos. Mas só essa vitória em cima do Fortaleza por 3-0 já empolga aí os torcedores. E é o que nós vamos discutir hoje aqui no nosso contra-ataque. Marcos Monturio e Francinito, boa tarde. Boa tarde, Daito. Boa tarde. Olha, eu acho que o Diniz começou muito bem. 3-0, primeiro jogo dele em São Januário. Pegou um elenco desacreditado, uma sequência de resultados ruins. E no jogo em casa mostra tudo aquilo. A gente já viu, por exemplo, o lado anímico do Vasco bem melhor. A postura em campo bem melhor, a organização do time bem melhor em campo, até a forma de agredir os adversários também a gente viu que o Vasco teve algumas alternativas, algumas transições diferentes dos outros jogos. A bola era muito aérea para o Verratti, agora ela já está chegando por baixo também. Então, tudo isso a gente já percebe o dedo do Diniz ali. Aliás, na estreia do Diniz, na Sul-Americana contra o Lanús, primeiro tempo, já deu para a gente ver alguma coisa assim, do início do trabalho dele. Tá. E nesse jogo contra o Fortaleza, sim, a gente já viu ali que tem realmente o dedo dele. Agora, dizer que o Vasco vai, a partir daí, decolar é muito cedo, o recorte é muito pequeno. Um jogo apenas. O Vasco tem na sequência agora Operário, Copa do Brasil, depois Clássico contra o Fluminense e depois tem o Melgar do Peru pela Sul-Americana. Aí sim, o recorte é maior para a gente analisar. Pega mais alto. 3 jogos no Rio. Por enquanto, pés no chão, torcedor vascaíno, porque é muito cedo para dizer se o Vasco vai decolar ou não com o Diniz. O começo é muito bom, animador. Ele levou o time lá para a torcida, para saudar a torcida, que eu acho que é muito legal, porque ele disse na coletiva dele que quer criar essa conexão, essa simbiose, torcedor e torcida. Está conseguindo. Agora, se vai decolar ou não, se o Vasco vai ser competitivo, aí é muito cedo para dizer, o recorte é muito pequeno. Tarde demais. Ele disse que tinha uma dívida com o Vasco. Tarde demais. A gente já ativou o modo iludido. Só digo isso. Tarde demais. Vascaíno é carente, né? Vascaíno é carente. Agora falando Ligou o sério. modo deprê agora. Agora falando sério, fazendo uma análise mais aprofundada do Diniz. O Diniz ele costuma ter um ciclo nos times que ele trabalha, pegando como exemplo principalmente o trabalho que ele fez no São Paulo e no Fluminense. Ele tem um ciclo. Ele chega, dá um choque de gestão, dá um gás, motiva o elenco, o time começa a jogar bem, Ele é psicólogo, né? Sabe bem isso, o né? time começa a jogar bem, o time começa a entregar resultado. E se tudo der certo, como deu em São Paulo e Fluminense, vai chegar uma hora que a gente vai dizer que o Vasco está jogando o melhor futebol do Brasil. Está jogando o futebol mais vistoso, mais bonito do Brasil. Se tudo der certo, isso acontecer, vai passar 2 meses, 3 meses, o time vai começar a oscilar, o time vai começar a ficar inconstante, os adversários vão começar a manjar a forma do Vasco jogar e o time vai começar a declinar até o ponto da torcida contestar e o Diniz ser demitido. Eu já fiz esse panorama baseado nos trabalhos dele em Fluminense e São Paulo. Não sei se isso vai se repetir no Vasco. Se repetir, eu acho que está ótimo. Garantiria um 2025 tranquilo para o Vasco. E aí 2026 que lute. 2026 a gente pensa depois. Se ele mantiver esse ciclo que ele fez em São Paulo e Fluminense no Vasco, já garante um 2025, ó. Mas a gente vê, por exemplo, o torcedor do São Paulo não sente falta do Diniz. É como você disse, jogou ali algumas partidas. Porque o ciclo não se concretizou em título. Não se concretizou E aí o torcedor do São Paulo não tem muito essa credibilidade dele. E eu acho que muito do trabalho do Diniz no Fluminense se prejudicou também com essa mesclagem dele com a seleção brasileira. Eu acho que ele perde pouco o foco. Né? Então, E ainda assim foi campeão da Libertadores. Vamos lembrar disso, né, gente? Vamos tirar isso do currículo do cara, não. Ainda assim ele ganhou a Libertadores. Não. Eu acho assim, se ele tivesse continuado no Fluminense, ele poderia até ter respaldado aí, continuado um trabalho meio capenga, continuaria. Mas a partir do momento em que eu divido a responsabilidade de um atual campeão da Libertadores com o comando de uma seleção, ele não tem como se concentrar. Olha, no Vasco, você falou que a torcida do São Paulo não tem saudade do Diniz, o Vasco também não tinha, não. O torcedor do Vasco teve uma experiência Passagem muito ruim rápida com o Vasco, né, com o Diniz, em 2021, quando ele
teve lá uma passagem na Série B, o Vasco estava na segunda divisão, e ele foi muito mal, demorou poucos jogos lá, se eu não me engano, 10, 12 jogos, e já saiu do time. Agora, me parece, nesse momento, vendo as entrevistas do Diniz, né, as duas que ele deu, uma na apresentação e depois do jogo de ontem, ele parece que está mesmo assim com a faca nos dentes, porque os 2 últimos trabalhos do Diniz, Seleção e Cruzeiro, foram muito ruins. Então ele sabe, ele entende, ele percebe, ele é inteligente que precisa dar uma resposta aos críticos, ao mercado, que ele ainda é um bom treinador. E o começo dele com o Vasco é muito animador, porque a gente está vendo o Vasco aí que tem um elenco muito desacreditado, né? Sequência horrível de jogos, as últimas 9 partidas do Vasco foram sofríveis. E nos 2 últimos jogos, mesmo na derrota para o Lanús pela Sul-Americana, o primeiro tempo do Vasco foi um primeiro tempo interessante. O jogo contra o Fortaleza, que o Fortaleza é um time que está no momento ruim, não está fazendo uma temporada mas vinha numa reação. Isso, vinha numa reação. Veio de uma goleada aí de 5-0, né? Isso, ele estava tentando uma reação, vinha de 2 vitórias seguidas. Mesmo com o Fortaleza ainda não sendo um adversário para a gente realmente ver se o Vasco está competitivo, deu para perceber que o Vasco é outro time. É outro time. Totalmente diferente do que a gente viu nos últimos jogos. Então, o Diniz começa muito bem no Vasco. É um momento onde o torcedor do Vasco pode realmente ficar iludido, porque o trabalho é bacana, está sendo bem feito. O lado anímico do Vasco mudou completamente. Você vê na entrevista do Verratti, depois do jogo, ele falando, olha, o Diniz chegou para mudar, disse que eu vou fazer mais gols com estilo. Está todo mundo animado. Ele fez 2 gols, coisa que há muito tempo não se vê. Ainda tem um detalhe. O Cano cresceu muito de produção no Fluminense com o Diniz. O Cano vê um grande momento com o Diniz do Fluminense. E o desafio dele é fazer o Coutinho jogar melhor, né? Coutinho, com o Diniz, pode se tornar, voltar a ser o Coutinho que a torcida do Vasco sempre quis ver e não tem visto ainda. Pegando esse gancho até do que o Francisco falou, eu acho que tem alguns jogadores, especialmente, que tem muito a crescer com o Diniz. O Diniz, ele tem uma forma diferente de cobrar os jogadores. Eu acho que a meninada tem muito a crescer. Eu vi nesse último jogo agora, alguns jogadores como o zagueiro Luiz Gustavo e o Ryan, atacante, foram muito cobrados. Tiveram uma atenção especial do Diniz, tanto na parte da cobrança como na motivação mesmo. O Ryan simulando falta, ele levanta, não foi nada. O zagueiro Luiz Gustavo com medo de sair jogando ele. Se tu não tiver coragem de jogar, eu vou te tirar de campo. Então, o Diniz, eu acho que ele vai puxar muito dessa meninada e eles têm tudo para crescer. Como veteranos também, como o Coutinho. Se você lembrar o exemplo do Daniel Alves, do São Paulo, e do Ganso, do Fluminense, ambos cresceram muito com o Fernando Diniz. Então, eu acho que esses caras têm muito a crescer agora com esse jeitão mais cobrador do Fernando Diniz. A gente falando dos principais lances do jogo, se percebeu muito essa pontuação do Vasco, como não se via muito, um contra-ataque muito forte, muito rápido, um contra-ataque de bloco, e a chegada de bola para o Verratti, como não se via há muito tempo. O Vasco poderia ter soltado o freio de mão, descido a ladeira e empurrado uma goleada de 6-0 no Fortaleza. O Vasco, para o Verratti, né, a bola chega para o Verratti muito pelo alto. Com o Diniz, ele está mostrando que pode ter alternativa, a bola chegar por baixo. Ontem ele fez um gol assim. A bola chegou por baixo, ele estava lá para definir na hora certa, no lugar certo e conseguiu. Então, o trabalho do Diniz tem muito de trazer essas variações de jogo para o Vasco. O Vasco precisa disso. Ok que o elenco não é lá essas 1000 maravilhas, mas bem treinado, né? Ele disse o seguinte, futebol, o pessoal fala que é muito intuitivo. Não, futebol tem que ser treinado. E o Diniz é muito bom nisso, ele insiste, ele tem essa questão da repetição para que os jogadores consigam executar tudo aquilo que ele pede. Ele falou que a saidinha, a famosa saidinha de bola, ainda não está pronta, mas a gente já viu o gol do Vasco. Foi igual aquela que o Vasco fez no Palmeiras. O primeiro gol do Vasco, a bola saiu lá do Léo Jardim. E foi de pé em pé até chegar no arremate do Nuno, foi o Nuno Moreira, né? Não, o primeiro gol foi do Nuno, o segundo e terceiro gol foram do Verratti. Isso. Então, naquele lance ali, a gente já vê um pouquinho do trabalho do Diniz, que é essa coisa... Aí é uma coisa mais difícil, é mais demorada, porque essa questão da saída de bola, você tem que treinar mais, tem que ter aproximação, jogadores jogarem muito próximos à bola, para poder ter alternativa de toque de bola e conseguir construir as jogadas. Isso é uma coisa que demora mais a acontecer de uma forma mais perfeita. Mas já tem uma semente lá, Marquinhos. Vocês viram a entrevista coletiva do Diniz depois do jogo, quando ele ironizou as críticas que ele sofre por causa da questão da saída de bola?
Ele disse que as pessoas só contam quando dá errado, só numeram quando dá errado. Eles, quando dá certo, ninguém bota na contabilidade. Olha esse jogo aí, o segundo gol do Vasco, a bola sai do campo de defesa, Isso. passando por Léo Jardim, todo mundo, Paulo Henrique faz aquela jogada espetacular e chega no gol do Verrete. Aí ele disse, nessa hora ninguém vai contar. Como a saída de bola, ela entrega mais resultado positivo que negativo. Eu entendo e respeito, e estou animado com essa ponderação do Fernando Diniz. A minha bronca, eu acho que a crítica de todo mundo ao Fernando Diniz e a esse modelo de saída de bola é mais aquela obrigação, a obsessão por sair jogando sempre. Eu assisto o jogo do Campeonato Espanhol, às vezes eu vejo o maior time do mundo, que é o Real Madrid. Quando ele está muito acossado, ele não tem vergonha de dar um chutão. Não quer dizer que o cara vai dar um chutão sempre. 90% das vezes, 99% das vezes, ele vai tentar sair jogando. Mas naquela situação que a iminência de entregar a bola, o sufoco é muito grande, dá um chutão. E é isso, às vezes, que me incomoda um pouco no Fernando Diniz, dele obrigar demais os jogadores a saírem jogando sempre, mesmo quando o risco de entregar o gol é muito eminente. Certamente. É só isso que me incomoda. Certamente, jogador que der um chutão com o Diniz à beira do campo, dependendo da forma que ele tiver, o dia que ele estiver, o humor dele vai pegar uma dura no vestiário, talvez até da beira do campo já pegue alguns gritos lá, porque ele é muito exigente nisso aí. E é um cara que também está muito atento, Marquinhos, aos detalhes. Ontem eu estava prestando atenção, assistindo o jogo do Vasco com os amigos vascaínos, que o Diniz demorou a mexer no time. 37 minutos, segundo tempo. Queria dar sequência. O mesmo time que iniciou jogando em campo, o Fortaleza, o Vojvoda, o técnico do Fortaleza já tinha feito 2, 3 alterações. E o Vasco botou o Marinho, botou o Davidson. Seguia com os seus titulares, os 11 iniciais. E aí depois ele justificou, que eu achei bem válido, porque o Vasco também, além dessa questão tática, técnica, muito cobrado, muito criticado, estava sendo cobrado também a parte física. E ele quis dar uma resposta ali para todo mundo, olha, o meu time não está mal fisicamente, não estou mal de perna, não, eu vou com eles aqui, foi quase até o final do jogo, depois ele fez uma série de alterações, mas mostrou para todo mundo que o Vasco também pode ter um elenco forte, fisicamente falando, né? E esses detalhes, eu acho que fazem toda a diferença no trabalho do Vasco, que pode ser muito benéfico, no trabalho do início pode ser muito benéfico para o Vasco. Eu acho que essa questão física vai ganhar menos peso agora, porque o Vasco tinha um time mais reativo, e agora tem um time que espera-se mais propositivo. E se você for pegar os times do Fernando Diniz, são elencos até envelhecidos. A gente comentava muito isso, Fluminense, São Paulo eram elencos mais envelhecidos. Então o Diniz, ele quer o time bem fisicamente, mas não é o principal dele. Porque os times do Diniz trabalham com triangulações curtas. É aproximação. Os jogadores eles se aproximam no mesmo lado do campo e fazem triangulações curtas. Então, o que o Fernando Diniz mais preza é o passe. É a triangulação rápida. A posse de bola, né? A questão física, obviamente, no futebol moderno vai sempre ter peso. Eu acho que vai ter menos peso agora com o Diniz. Eu só discordo de você, porque o Diniz também, neste momento delicado da carreira dele, porque ele teve 2 trabalhos muito ruins, muito criticados. E está tendo uma nova chance com o Vasco. Então, eu acho que ele quer também mostrar alternativa. Quer, às vezes, mostrar um time mais vigoroso também. Pode ser, mas ele é muito fiel às convicções dele. Ele é muito fiel. Se não dá na técnica, o ditado mais velho no futebol. Se não dá na técnica, dá na raça. Dá na garra, dá na vontade, dá na força. Ele é um cara que passa isso. Mas ele é muito fiel às convicções dele. Ele é desses que ele morre nas convicções dele. Ele sabe. Ele precisa mudar. Ele sabe que precisa mudar. Que a Série A é diferente. Não, ele já treinou o time da Série A. Ele já treinou o time da Série A. Não, eu digo assim, Monturio, se ele já treinou o Cruzeiro, pegou essa pancada, pegou o Fluminense, pegou uma pancada, ele tem que entender, dizer assim, como o Francisco está dizendo, ou eu mudo as minhas convicções e tento me adaptar, eu acho que vocês estão pegando só o copo meio vazio na história. Ele teve 2 trabalhos ruins, que o Francisco bem citou agora, o Cruzeiro e Seleção. Eu não vou nem contar o trabalho de Seleção Brasileira, gente. Porque Seleção Brasileira já é um lugar onde ninguém treina, eu já falei isso. Ainda mais um cara como o Diniz que necessita desse treino incessante. Então eu só vou pegar o Cruzeiro, que foi um trabalho ruim que ele teve recente, não teve sequência. Mas os trabalhos de São Paulo e Fluminense não são trabalhos ruins. Eu acho que as pessoas tratam as coisas como terra devastada. O São Paulo teve um momento, e eu lembro bem, que todo mundo dizia, é o melhor futebol do Brasil hoje, quem pratica é o São Paulo. Declinou antes do time consolidar o título. O São Paulo chegou a liderar o Brasileirão de braçada, então, quando o Fernando Diniz estava lá. O Fluminense ele também teve um grande momento, esse transformou em título. Foi campeão carioca e ganhou Libertadores. Mas os trabalhos dele em São Paulo e Fluminense não foram trabalhos ruins do Cruzeiro. Eu vou discordar mais uma vez do Marquinhos, porque na seleção brasileira você reúne sempre os melhores. Mas não treina. Seleção. Mas quando se tem grandes jogadores,
ótimos jogadores, Distribui as camisas. excelentes jogadores, você distribui as camisas, os caras jogam. Você dá uma ideia mínima de jogo, durante a própria partida você faz pontuais correções e Mas o não time é a dele, rende. não é a dele. Então, Igual o Guardiola, não falei que o Guardiola seria o pior por isso que técnico eu da acho que seleção? ele não fez um bom trabalho na seleção. Mas assim, eu acho que ele não é técnico de seleção, como o Guardiola, que é o maior técnico do planeta, não seria um técnico de seleção. Se você for pensar assim, porque o nenhum trabalho técnico deles... é bom de seleção. Não, Francisco, tem alguns técnicos que eles são muito escravos daquela forma de jogar lá. Eles são muito estrategistas. O que eles fazem precisam de um treinamento muito intenso. A gente fez essa comparação aqui entre Guardiola Seria e técnico Ancelotti. de Copa, pronto. A gente fez Aí essa o cara comparação. teria mais Não, é tempo. técnico de time. O Guardiola e o Fernando Diniz. Olha onde é que eu tô botando o Fernando Diniz. Mas ele é um... Aí ele quer que a gente Mas saia. ele é- Aí ele quer que a gente saia do contra-ataque. Não, ele é um dos muitos discípulos do Guardiola pelo mundo. O Guardiola criou uma escola, uma forma de fazer futebol. E esses caras, eles precisam treinar incessantemente, senão mas aquele Marquinhos- tic-tac deles não funciona. Ei, pode até Isso, ter criado a mas escola, o mas tem uns treinador- alunos aí que faltou as aulas. Treinador grande, treinador competente, capaz, ele se reinventa. E o Diniz, muitas vezes, ele não tem essa condição, Estagnou. não mostra Seleção que é pode um bicho se diferente. reinventar. Seleção é um bicho diferente. Eu não boto isso na conta dele, não. Eu acho que o Diniz não foi bem na seleção porque não tem, talvez, as qualidades, as virtudes de um treinador, assim, muito competente. Se você vai ver agora, por exemplo, eu estou com muita esperança no trabalho do novo treinador da seleção, Carlo Ancelotti, porque eu sei que ele é um cara de clube também, mas pode ser de seleção. Claro que ele pode ser. Acostumado com estrelas, acostumado a Isso pesa. dominar o vestiário, né? Muito tranquilo. Uma coisa que me chama muita atenção no Ancelotti, que essa semana passada eu acabei aí, ouvindo as entrevistas, que ele, em momento algum, em qualquer circunstância, no vestiário, fora do vestiário, ele muda o tom de voz. Se o time está perdendo... Se esse ganhando, brasileiro vai lidar bem situação com e isso, tal. não, viu? Tenho Mas dúvida se o brasileiro vai lidar ter bem que com se isso. adaptar. Mas A ele vai ter própria- O pilares. Brasil perdendo o jogo, aí você vai olhar pro campo, ele vai estar lá mascando chiclete muito calmo. Se esse brasileiro vai lidar bem com isso, né? não. O brasileiro vai ter que se adaptar. Ó, antes da gente- O que nós temos para hoje é o Ancelotti para comandar a seleção. Antes da gente mudar o assunto para o nosso segundo assunto, para o mistério Sherlock Holmes, só quero lembrar que semana passada o Francinito cravou aqui, tá gravado, que se o Fernando Dias viesse pro Vasco, já podia sacramentar o rebaixamento do Vasco. Você me induziu essa resposta. Vou cobrar, tá gravado esse recorte. Que dinheiro de pressão Vou dessa cobrar, novinha. vou cobrar, palavra dita não tem volta. Tá gravado e eu vou cobrar essa profecia do Francinito. Não se no anime futuro. não, porque o Vasco só fez 2 jogos com o Diniz. Um perdeu e um ganhou. Então, por enquanto, tá... Quem fez a 50 profecia Fair foi play. você, não fui eu, não. Eu não O tô recorte cravando. é muito pequeno. Eu não tô cravando nada. Quem fez o profeta aqui foi você. Vascaínos, o Vasco da Gama é gigante, é grande, mas ainda não é um time competitivo. Pode se tornar a ser com o Diniz, quem Pode sabe. ser que melhore agora no Mundial de Clubes, né? Tem um tempinho para treinar. Bora aí. pra nossa pauta, tem um Sherlock mês aí Holmes. pra isso. E por falar em Mundial de Clubes, uma proposta tentadora de um... É até irônico eu dizer um negócio desse. Uma proposta tentadora de um clube brasileiro, né? Segundo o jornal Marca, pode estar trazendo aí CR7 para o futebol brasileiro, para a disputa do Mundial de Clubes. E aí quem entra na disputa? Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Mistério. São brasileiros que disputarão aí o Mundial de Clubes da FIFA. E aí, quem está negociando com o português? Mistério. Antes de dizer quem eu acho que está negociando com ele, eu falar do que é que eu acho que representa isso aí. Eu acho bem interessante se concretizar, seja qual for o time, vai ser muito legal, porque isso é mais do que futebol. Isso é mais do que a qualidade técnica do Cristiano Ronaldo, mesmo com 39 anos, continua sendo um jogador espetacular, que qualquer time quer ter, mas é mais do que isso. Eu acho que é uma questão, às vezes, até de posicionamento de mercado, de posicionamento do futebol brasileiro. Você imagina o que é você ter um dos maiores jogadores da história vindo para o futebol brasileiro, o quanto que isso vai se representar para o clube que estiver trazendo ele até para a competição em si. Então, eu espero que dê certo, só não quero que dê certo se for o Flamengo. Mas se for qualquer um dos outros 3 times, eu espero muito que dê certo, porque eu acho que isso vai agregar muito para o futebol brasileiro. Só acrescentando o que o Marquinhos disse, né? A visibilidade que uma possível chegada do Cristiano Ronaldo a um time brasileiro, a visibilidade ao nosso futebol será gigantesca. Se nossos clubes se alguém ainda não conhece nossos clubes, vai conhecer agora. Se realmente for confirmada a vinda dele para o Flamengo, Botafogo, Fluminense ou
Palmeiras, né? Palmeiras talvez a mais difícil, porque a Leila Pereira, presidente do Verdão, já disse que já descartou, né? Mas esse povo não tem palavra, não. Mas se ele vier, realmente vai ser fantástico, porque o Cristiano Ronaldo está numa idade onde ele escolhe o que fazer na carreira, 39 anos de idade, ok, mas tem muito dinheiro, já é um cara realizado financeiramente, agora vai fazer o que por prazer, vai jogar por prazer. Não entendo que ele sabe que para jogar num time brasileiro não vai ter um salário de 100 milhões de reais que ele ganha por mês no Al Nassr da Arábia Saudita. E quem ganha mais ganha 3, que é o Memphis Depay. Estão falando que para ele jogar aqui no clube brasileiro, ele vai ter que ter aí um aporte financeiro de fora, de empresas, né? Uma proposta bem diferenciada para ele, mas mesmo assim é muito complicado. Eu acho que não é difícil. Posso dar meu palpite? Meu palpite de quem eu acho dos 4. Tá um mistério, ninguém sabe qual dos 4 fez esse contato. Meu palpite, eu não acho que é Flamengo e Palmeiras, mesmo sendo os dois mais estruturalmente, financeiramente preparados para isso, porque eu acho que os dois não se arriscariam nesse projeto agora. Não acho que seja o Fluminense, meu palpite é que é o Botafogo. Por que eu acho isso? Primeiro, pelo perfil do Textor, que é um cara arrojado, que é um cara ousado, é um cara de movimentos de mercado ousados, e eu acho que o Botafoguense não vai curtir o que eu vou dizer agora. Desses times, talvez seja o que é menos conhecido internacionalmente. Então, o Textor pode enxergar isso como uma forma de projetar o Botafogo internacionalmente. Flamengo e Palmeiras, principalmente, são times que internacionalmente são bem mais conhecidos. Botafogo e Fluminense menos. Então, para tornar o Botafogo uma marca internacional, não se zangue, Botafogo. O Botafogo não é uma marca internacional. Para tornar o Botafogo uma marca internacional mais forte, a vinda do Cristiano Ronaldo, mesmo que por uma única competição, seria muito oportuna. Por esse motivo que eu acho que a negociação está sendo com o Botafogo. Eu vou na contramão do Marquinhos. Eu acho que o time que pode trazer e realmente tem mais a ver de trazer o Cristiano Ronaldo é o Flamengo. O Flamengo, ok que já tem muito mais nome internacionalmente falando do que o Botafogo, do que o Palmeiras, do que o Fluminense, isso aí é sem dúvida alguma, todo mundo sabe disso. Mas o Flamengo já vem nesse movimento de fortalecer a sua marca internacionalmente falando desde uns 3 anos para cá, fazendo pré-temporadas nos Estados Unidos, com muitos jogos fora do país, está tentando há uns 2, 3 anos comprar um time português para ter um Flamengo B na Europa, ou seja, são movimentos que dão aqui sinais claros para a gente do que o Flamengo quer ficar cada vez mais forte. E olha, dentro dessa política e dentro dessa perspectiva, que seria melhor do que trazer um Cristiano Ronaldo? O Flamengo seria um salto. Tem total lógica o raciocínio do Francinito. O projeto não acho que seria, por exemplo, fazer um aporte financeiro, chamar o Cristiano Ronaldo para ser sócio do projeto. Está aqui, o que a gente faturar tanto seu, o restante é do clube. A engenharia financeira se constrói. O que eu não acho que seja o Flamengo, mas o raciocínio do Francinito tem total lógica dentro dessa internacionalização do Flamengo, é que eu acho que nesse momento agora o Flamengo está mais focado em realmente resultados práticos. Eu vi uma palavra do Vene Casagrande, jornalista hoje, falando sobre isso, que uma fonte dele lá de direito do Flamengo teria falado que não vale o risco no sentido de a gente traz esse cara para uma competição, ele ferra o nosso vestiário, ele ferra os bastidores do time, que já tem que lidar com grandes estrelas, para logo na sequência ele ir embora, a gente fica com essa confusão com a gente. Então eu acho que para o Flamengo o cálculo talvez não seja tão interessante do que para um Botafogo desse, que tudo bem, o Botafogo começou a ter resultados maiores, mais expressivos do ano passado, mas ainda está num degrau bem inferior ao Flamengo no que diz respeito, por exemplo, aos últimos 10 anos. Então o Botafogo ainda está galgando essa subida, essa internacionalização da marca, que o Flamengo está muito mais adiantado do que ele. Para o Botafogo, a ousadia valeria a pena. O Flamengo nem tanto. Mas será que o Ronaldo toparia, o Cristiano toparia essa ousadia? Porque assim, ele vai pelo... Como você está dizendo, pelo risco. O Textor quebrou o Lyon e quebrou o outro clube lá inglês que ele administra. Como é o... Acho que não é sobre isso, não. Eu acho que não é sobre isso. Eu não isso. sei. É meio arriscado. O cara diz, não, eu estou saindo da Arábia, que eu estou ganhando 100 milhões, para ir ser contratado por um cara que quebrou o dinheiro, não é problema. Tu acha que ele está liso, Não, eu acho que ele está na fila lá do Cine procurando emprego, que ele está liso. Não, eu digo assim... O Cristiano Ronaldo, se ele vier, ele vai sair do Al Hilal, ele é o jogador mais bem pago do mundo. Al Hilal não, o Al Nassr. Ele vai sair do Al Nassr porque é um time derrotado. Olha, é um time que ele não conseguiu ganhar títulos. É esse o motivo que ele vai sair de lá. Não é dinheiro, não. O Marquinhos trouxe essa informação de que um dirigente do Flamengo teria... Vene Casagrande, vou dar a fonte. O jornalista Vene Casagrande, que cobra o Flamengo, dá muito furo, né? Que um dirigente
teria dito que não seria bom para o Flamengo vir o Cristiano Ronaldo, mas isso é palavra de um, né? É uma posição de um. Eu acho que o Flamengo deve ter pensado e ponderado muito sobre isso, porque tem um dirigente europeu. Hoje o Flamengo tem Sim. o departamento de futebol comandado pelo José português, Boto. né? Português. E eles têm uma relação, eles se conhecem. É Boto, mais acho que é o um Boto, né? ponto, José Boto. É mais um ponto que você pode É. dizer que, olha, eu acho que tem mais rumo o Cristiano Tem Ronaldo no lógico. Flamengo. E outra coisa, o Cristiano Ronaldo quer jogar o Mundial. Não sei se vocês estão acompanhando o Campeonato Árabe, é decepcionante. É frustrante. A temporada do Al-Nassr, CR7 no Al-Nassr. Seria Sem espetacular. possibilidade de título, jogando mal, não está dando nem entrevista, passa direto pro vestiário. Quando Os termina maiores o jogo. jogadores do mundo vão estar no Mundial de Clubes. Vai estar o Messi, lá, o E maior seria rival o dele. último Seria- movimento é, dele, grande movimento na carreira, né? Porque ele Eu está acho viável. em fim de carreira já, então eu acho que tem muito a ver Cristiano Neymar. Ronaldo no Flamengo. Sei se Muito vocês a ver. acompanham- E outra o coisa- Neymar? Outra coisa, só para finalizar, Neymar, o Cristiano Só Ronaldo, jogador em atividade. eu nós estamos tive aí falando. pesquisando, ele gosta muito do Brasil, tem um apreço muito Já grande falou pelo bem do nosso Flamengo, país, que eu ravei. já falou bem do Flamengo, tem uma irmã Mas não vem que é não. casada com um brasileiro e mora em Gramado, no Rio Grande do Sul. Ou seja, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, tem tudo a Tá ver, né? pertinho. Sabe qual seria o plot twist mais bacana dessa história? Sabe qual seria? O Cristiano Ronaldo vir pro Fluminense. Eu tô lembrando do Renato Gaúcho Aí dizendo seria- lá no tempo do Grêmio que ele jogava muito mais bola do Cristiano Ronaldo e que ia mostrar o DVD. Eu tô imaginando o Cristiano Ronaldo chegando na Laranjeira pra treinar e o Renato Gaúcho esperando ele com o DVD pra mostrar o lance. Essa resenha ia ser espetacular. Realiza, Senhor. É entretenimento puro. Faz acontecer. Isso aí é quase impossível, mas quem sabe, né? Eu acho que Cristiano Ronaldo, se for para vir para um dos 4 times brasileiros que vão disputar o Mundial, Botafogo, Fluminense, Flamengo ou Palmeiras, será o Mengão. Porque tem tudo a ver. Isso aí, Cristiano Ronaldo. isso aí eu acho que tá CR7. misturando torcida com opinião aí. Não, é. Não que eu não esteja misturando um pouco também. Futebol brasileiro seria uma é o ótima. que temos para hoje. Eu acho Olha, que se eu fosse pode colocar pintar no Flamengo. pela ordem do meu achismo, eu acho que é o Botafogo. Depois do Botafogo, eu acho que é o Flamengo. Por os motivos que o Francisco elencou, e a maioria é pertinente. Terceiro, eu vou colocar o Palmeiras e último eu vou colocar o Fluminense. Eu acho que o Fluminense está no mesmo patamar do Botafogo ali, até em termos financeiros não, acho que o Botafogo está um pouco à frente. Mas aquilo que eu falei de marca internacional, tá, mas eu acho que o Fluminense não faria essa ousadia O agora. Cristiano vai consultar o É, Marcelo. e nem é o estilo do Renato Gaúcho. Então eu acho que o Botafogo, para mim, por tudo que eu falei, é o meu principal suspeito. É o mordomo. Tem a história que o mordomo é sempre o principal suspeito. O mordomo, para mim, é o Botafogo. Os outros envolvidos, aí eu não sei nessa história. Nos próximos dias a gente vai ter mais informações sobre isso. Até porque isso tudo é só especulação. Ninguém sabe se Tem um houve prazo de mesmo, inscrição, né? se houve mesmo uma proposta concreta e se ele vai dar ouvidos a essa proposta. Eu acho que para ele seria muito bacana jogar só o Mundial. Ainda tem outra. Vai que ele toma gosto? Vai que ele acha bacana? Joga o Mundial, se apaixona pelo jeitão da torcida, mesmo com a competição sendo fora, se apaixona pelo jeitão da torcida, pela vibração do time e resolve vir passar essa última temporada, essa última chuva aqui no Brasil. Duas, né? A Ninguém última, sabe. a última dança no Brasil. A né? última aventura de CR7 sendo futebol brasileiro. Aí imaginou que bacana. Aí imaginou jogo de Copa do Brasil, seja qual for o time, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, vem jogar em Teresina, em São Luís, em Maceió, um centro menor. O acontecimento... Não, eu estou viajando na maionese. O acontecimento apoteótico, épico que seria o Cristiano Ronaldo num centro desse. Então, assim, eu acho que não, dá custa nem nada pra a gente sonhar. não dá nem pra gente difícil mensurar, né? dimensionar É difícil. a importância, a valorização, tudo de positivo e de bom que a vinda do Cristiano Ronaldo para um time brasileiro pode trazer. É imensurável isso, mas... E é inédito, Estou seria sempre inédito, certo, né? seria inédito com certeza. Lógico. Nenhum jogador desse porte veio pro futebol brasileiro. Não adianta você comparar nem a volta do Ronaldo Fenômeno, porque a volta do Ronaldo Fenômeno foi numa situação de total decadência da carreira dele e, convenhamos, o Ronaldo na carreira não igualou os feitos do Cristiano Ronaldo. Adoro o Ronaldo Fenômeno e tal, mas assim, o patamar que o Cristiano Ronaldo chegou de conquistas, de marca internacional, ele é maior do que o Fenômeno. Bom, essas foram as opiniões de hoje do seu contra-ataque. Palavra rápida. Cristiano Ronaldo joga onde? Flamengo. Montoreu? Eu acho que não vai vir pro time brasileiro, não. Eu tô confundindo aqui torcida com o que eu acho realmente que vai acontecer. Eu acho que essa Sai de cima do muro. Eu acho que essa negociação não Sai de vai cima do acontecer com nenhum dos 4.
E eu acho que ele vai para outro centro alternativo, quem sabe MLS. Quer dizer que não vai para o Botafogo. Fez Não. tudo isso? Todo Fiz esse tudo isso Não, para eu não, tem que dar um não, tem que dar um não distorça Tá minhas fugindo, palavras. tá fugindo Não da distorça raia. minhas palavras. Eu falei o time que eu acho que está negociando com ele. Eu acho que quem está negociando com ele é o Botafogo. Mas se você me perguntar a minha opinião, se eu acho que esse negócio vai ser concretizado, eu quero que seja, mas eu acho que não vai ser. Eu acho que ele vai para outro centro alternativo. Bom, eu vou acompanhar o Francisco, acho que ele vai para o Flamengo mesmo. Se depender Babão. dele, Não, né? não é babão. Não vai Vai acontecer. pro Mengão. Não vai acontecer. Senhoras e senhores que acompanham a gente no YouTube, esse foi mais um contra-ataque desta segunda-feira, falando aí de Diniz e de Cristiano Ronaldo. Então se liga aí nos nossos recortes, quer acompanhar de novo, ver todo esse trabalho, toda essa análise, vai lá no nosso canal no Meio Mais, e você acompanha tudo isso. Na próxima segunda-feira a gente está aqui, a partir das 2 horas da tarde ao vivo, e depois lá no seu canal no YouTube. Até mais, gente. Valeu. Valeu.